Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o OVA que saiu de Mushoku Tensei. Pra quem não sabe, ele já tinha anunciado esse OVA faz tempo. Só que quando ele brotou, algumas pessoas não sabiam dele. E aí a gente ficou tipo, meu Deus, a segunda temporada. Não, gente, é só um OVA. Segura, é só um OVA. A gente vai demorar um pouco pra surgir o que mais precisa de Mushoku, mas por hora se contentem com esse OVA. E esse OVA prometi mostrar pra gente um pouquinho. Porque vocês lembram quando o Uruda estava brigando com o pai dele? Tem vídeo disso no canal, deem uma olhadinha. Vai estar na descrição em algum lugar. Mas simplesmente o Urodeus estava discutindo com o pai dele. Enquanto isso, disseram pra nós que a Ares e o Urugerd foram matar Onis, ou foram ogros, alguma coisa assim, foram matar monstro. E simplesmente vou mostrar isso pra gente. E aí eu vou dizer um pouquinho do meu parecer sobre esse OVA. Mas enfim. E eu, pessoas, eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something, bora de Mushoku Tensei. Eu simplesmente não gostei muito do OVA. É claro que eu sabia que o OVA ia ser mais leve, não ia agregar tanta história, porque eles cortaram. E simplesmente a gente ia ver os dois numa porradaria louca com monstros. Mas não foi bem isso. Eu tava esperando a porradaria com monstros, mesmo que não fosse algo que eu sou super fã de ver, tipo assim, 20 minutos de porradaria com monstros, sabe? Mas eu achei que ao pé disso eles iam ter algumas conversas interessantes. Sei lá, o Urugerd é um cara bem fechadão e a Ares parece ser uma pessoa muito simples, mas em termos de linha de pensamento, mas eu imaginei que eles iam conversar um pouco. Talvez eles se meterem em alguma encrenca, sabe? Eu tava esperando isso. E aí acaba e o Alva não entregou nem nada disso, sabe? Foi basicamente a Ares estava andando por aí e o Urugerd estava perto dela, só que a partir de um dado momento ele simplesmente sai de perto dela e ela fica zanzando sozinha. Eu não entendi por que o Urugerd saiu de perto dela, mas basicamente o Alva não é sobre a Ares e o Urugerd, é só sobre a Ares, porque a partir daí o Urugerd some. Ele tá nos tipo 5 primeiros minutos, mentira, dos 2 primeiros minutos do Alva, depois ele aparece nos 5 últimos. E aí ele fica desaparecido por esse tempo todo. E você fica assim, tipo, cara, o Urugerd simplesmente foi excluído. Foi por causa assim, a gente vai se livrar dele daqui a uns capítulos mesmo só. Eu gostaria muito que ele tivesse participado melhor, principalmente porque a gente é apresentado a um novo personagem, que é um menino que também é mago, só que ele se acha bastante. E aí, sabe, tipo, a pessoa é habilidosa, mas ela é muito arrogante e isso meio que mata qualquer coisa que ela tenha, porque PQP, como ele é arrogante. E aí, simplesmente, eu acho que se o Urugerd tivesse do lado, tipo, se ele chegasse do nada, teria sido uma cena cômica perfeita. Porque, tipo, ele tá lá, eu sou demais, Ares, sua trouxa. E aí o Urugerd chega e ele fica, tipo, ia ser incrível. Mas não, o Urugerd tá desaparecido e o menino nunca viu o Urugerd. Nunca. E eu fiquei assim, mas a gente conhece esse menino enquanto eles estão indo pegar missão de matar monstros, a Ares pega sozinha, e aí o menino tá lá, ei, eu ofereço minha ajuda a vocês, sejam gratos. E aí o pessoal tá bravo e brigando com ele. Aí a Ares pede pros adultos do local serem um pouco mais adultos. Os adultos falam assim, nossa, que virou creche. E eu fiquei tipo, oh, porque a Ares é uma criança, e aí o moleque que tá dando birra é do tamanho do Rudeus, tipo, acho que ele é um pouquinho mais alto, então é menor que a Ares. E aí eu olhei aquilo e fiquei tipo, meu Deus, realmente, né? Imagina, uma criança falando assim com você e você leva a bronca de outra criança por estar brigando com a primeira criança. Eu ia ficar meio chateada também, mas enfim. Aí eles saíram e o moleque insistiu pra ir junto. Foi assim, incrível a mudança de personalidade dele. Ela meteu uns socos na cara dele, tá? Teve essa. Mas aí ele se curou e começou a seguir ela. E a gente tá tão acostumado com o Urodeus fazendo magia sem falar nada, eu tinha até esquecido que precisava entoar alguma coisa pra lançar magia. Aí a Ares tá lá se divertindo, batendo nos monstros, e ela tá se divertindo, ela não precisa de ajuda. Ou se você for ajudar, faça magias pequenas, porque a Ares quer bater nos monstros, só que ele não tem como saber disso. Ele lança uma magia super grande, a Ares olha pra trás e você vê nos olhos dela desgosto escrito. E aí ela sai do meio, que se ela não saísse ele ia ter matado ela. E aí ele simplesmente tosta os bichos todos uma vez. Se desse pra pegar alguma coisa em termos de pano ou de algum objeto que pudesse estar com ele, já era. Se desse pra vender alguma coisa ali, já era. Ela podia ter se machucado e ela simplesmente queria bater neles. Ela queria muito bater neles. E agora ela não pode mais porque tá todo mundo morto. E eu olhei aquilo e fiquei assim, E ele tá lá, olha só, mas já que eu lancei não foi incrível? E ela, achei ok. Porque atrapalhou ela tá totalmente, sabe? Ela meio que tava provocando ele nesse ponto. Mas ele começa a falar, é uma magia muito avançada. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Poucas pessoas entre os adultos conseguem fazer isso. Eu fazer impressionante. Sabe, tipo assim, me elogie. A gente tem uma palhinha aí, sem citar quem ele era e onde ele encaixava na história. No começo, assim, antes da abertura, que normalmente já são cenas do anime, quando se trata de um show, a gente teve uma ceninha dele. Parece que ele foi arrastado pra esse lado da magia, só que eles viram que ele tinha um grande potencial. E aí todo mundo começou, e aí ele vê outros magos saindo pra se aventurar e ele resolve
resolve ir junto. Basicamente esse é o plot do menino. E aí ele tá andando com a Ares querendo esse ó dela, ainda ele não vai ter, porque a Ares, tipo assim, ele ficou 10 minutos entoando o bagulho pra lançar aquele negócio de fogo. A Ares vê o Urudas e fala lá, pum, e aí tudo explodir, sabe? Mas beleza. Aí ela decide que vai voltar pra casa porque ela tá irritada, né? Porque ela não teve diversão dela. Só que ele fica insistindo em ir pra floresta. E aí a Ares bate o pé e fala que não. Só que aí, sabe que quando você vê em filme ou desenho de criança, e aí uma criança fica, covarde, e a outra, então eu vou lá, eu vou provar que não sou covarde. Foi isso, a Ares é uma pessoa assim. Então ele provocou um pouco ela e ela topou ir pra floresta. Porque ela disse, eu não quero voltar tão à noite, então eu não vou na floresta, porque a gente vai voltar à noite. Ele fala que ela tá com medo e ela resolve ir sim. Eu fiquei assim, não, Ares, eu esperava mais de você. Mas ok. E eles vão pra floresta, só que ela provavelmente tá culpada, o Kruger tá sabendo o caminho, o Kurudas tá marcando o caminho com magia. A hora que ela se toca de perguntar pra ele não tava marcando, porque ele não tem experiência. Então ela, então a gente tá perdido, peraí que eu vou dar um jeito, fica quieto. E aí ela até fala pra ele subir nas árvores e voando pra descobrir onde tá ele. Não posso fazer isso. E ela, Urudas faz. Então toda hora ela fica jogando a cara dele contra o Urudas é melhor que ele. Só que ela só no final do ovo vai explicar que ele é menor que ela, ou seja, é uma criança mais nova que ela também. Só que ele não tava prestando atenção, ele tava observando quanto a Ares é bonita. A gente vai chegar nisso. Então ele não tava prestando atenção. Logo, ele não sabe muito bem. Ele imagina o Urudas como pessoa, né? Mas, enfim, vamos nessa. Ele não sabe que o Urudas... Ele não prestou muita atenção enquanto a Ares falava. Não sei se ele captou que o Urudas é meio que da idade dele e é melhor que ele. Talvez... Tudo isso talvez tenha sido a Ares só provocando ela tentando baixar um pouco a bola dele. Nada baixa a bola desse moleque. Eles acabam se metendo numa situação onde a Ares salva um grupo de pessoas. Só que no final do OVA, e sim, a gente vai ter spoiler aqui, corram pras colinas. No final do OVA, a gente tem um momento interessante onde um dos caras fica assim, mestre, o que você tá fazendo aqui? Enquanto o menininho se afasta atrás da Ares. E aí a gente fica assim, como assim? E aí no final do OVA, você descobre que aquelas pessoas que a Ares matou na floresta eram os professores dele. E ele deixou matarem. E ele saiu com uma ótima impressão da Ares. Ver ela lutando daquele jeito tão empenhada, tão forte, tão poderosa. Ele simplesmente dá um crush nele ali e ele toma a Ares como um crush dele. Tanto é que ela tá falando do Urudas como ele é incrível. E ele não tá ouvindo o que ela tá falando, porque ele tá observando a beleza dela. Ele apaixonou dela. Ele assistiu a Ares matar os professores dele tranquilamente e tá apaixonado por ela. E não é tipo assim, ele tem ranço da vida alheia porque todo mundo é menor que ele. Não é isso, não é. Ele é arrogante, mas não é esse ponto. Ele não é esse tipo de pessoa. Basicamente, ele tá enfiado em algum rolo que ele não queria e o rolo é muito mais elevado do que a gente imagina. Aí o OVA acaba meio com a Ares voltando, ela encontra o Uruger. Tipo, na floresta ele aparece depois que eles saem, ou seja, ele tava perto da Ares o tempo todo. Mas, de novo, por que não participar, sabe? Eu queria muito ter visto mais do Uruger, dado que ele se separou da Ares e do Urudeus e agora ele tá andando sozinho, a gente não vai mais ver tanto ele. Teria sido legal um álbum, tipo assim, olha os momentos bons da Ares e do Uruger, sabe? Não teve. Isso pra mim foi um pouco... Eu fiquei um pouco chateada com a falta de aparição do Uruger, apesar deles não serem os protagonistas na próxima temporada, provavelmente. Mas fiquei um pouco chateada com isso. Mas aí avançou e encerrou o OVA. Aí a pergunta que não quer calar é, a gente vai ter mais disso, né? Porque agora o Uruger e a Ares estão lá, e o Urudeus brigou com o pai dele, e aí ela tá consolando ele, e aí a gente volta pra história original. E esse moleque? Porque eles abriram o plot desse moleque e não fecharam. Quem que era? O que aconteceu? A gente vai ter mais essa história. A gente vai ter essa história com detalhes ou vai ser do OVA em diante o plot dele? Vai ter plot dele. Eu queria muito mais detalhes sobre isso, sabe? Eles abriram e largaram. Então a gente teve uma história aberta que meio que ficou aí no ar. A gente não teve participação do Ruger e nem a Ares brilhou tanto. Ela brilhou quando ela tava batendo nos professores do moleque. Brilhou. Mas eu achei que a gente ia ter mais, assim, de conversas da Ares. Em vez disso, a gente só teve ela batendo em gente por um curto período e falando que o Urudas era demais pra provocar um moleque arrogante. Então, foi um ovo, assim... Foi legal que introduziu informações interessantes, mas eu esperava um pouco mais. Eu queria um pouco mais desse ovo, apesar de que eu imaginei que ia ser só porradaria. Eu imaginava que teria um pouquinho mais, tanto da Ares quanto do Ruger. Então eu fiquei tipo... Mas eu tô curiosa pra saber onde vai o plot desse menino. Espero que a gente escute mais sobre. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo de anime. Bye, bye!